Nesse momento nós vamos dedicar as nossas atenções, voltar as nossas atenções para o estudo da palavra de Deus. Eu intitulei a mensagem dessa noite, o sermão de A Grande Aposta. Eu sei que esse nome aposta não está literalmente no contexto daquilo que vamos estudar, mas ao decorrer do estudo, nós vamos entender a razão deste nome. Quero convidar cada um de vocês a abrirem as suas Bíblias. Se você trouxe a sua Bíblia aí física, se você tem a Bíblia no celular, no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu farei a leitura e vamos fazer algum destaque dessas informações que estão aqui nesse livro de Jó. Todos encontramos? Você que está em casa também, abra a sua Bíblia para você acompanhar. Livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Eu vou ler do verso 1 ao verso 3. Havia um homem na terra de Uz e o seu nome era... Ele era um homem íntegro e correto, temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele. De modo que Jó era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Nesses 3 versos, queridos irmãos, nós encontramos aqui a apresentação que Deus faz de Jó. Se você quer conhecer Jó, em 3 versos você conhece quem é Jó. Sabe, aqui nesses versos, Deus está nos apresentando Jó. O interessante é que aqui aparece o caráter de Jó, a sua religião, a sua família. Jó tinha uma linda família de 10 filhos. Aparece aqui as riquezas de Jó, a autoridade de Jó, o status social que ele ocupava naquele lugar. Ele era o homem mais rico de todos os homens do Oriente. Mas entenda, para Deus a coisa mais importante aparece primeiro. No verso 1 é apresentado o caráter de Jó. Talvez, se eu fosse apresentar Jó para vocês aqui nessa noite, se Jó estivesse aqui, ou numa apresentação privada, particular, eu diria, olha, esse aqui é o meu amigo Jó, e ele é um homem muito rico. Ele é um homem muito influente, ele tem poder, ele tem fazendas, ele tem gados. Talvez o primeiro destaque que eu faria para você seria da riqueza de Jó. Nós fazemos assim. Mas Deus faz o inverso do que está na nossa cabeça. Deus apresenta primeiro a religião de Jó, o seu caráter. Jó é um homem íntegro, ele é correto, ele teme a Deus e ele se desvia do mal. Esta apresentação é feita pelo próprio Deus. Imagine se Deus dissesse isso de você nessa noite. Coloque seu nome aí no lugar de Jó. Será que Deus pode dizer isso de nós nessa noite? Você é um homem ou uma mulher íntegro, íntegra? Você teme a Deus e você se desvia do mal? Como é que nós seríamos apresentados por Deus, se fosse o nosso caso? Pois bem, na sequência, como já observei, aparece a família de Jó, antes da sua riqueza e da sua posição social, antes dos bens. Deus apresenta no grau de importância a família de Jó, como sendo o seu segundo bem, a sua segunda riqueza. Depois do seu caráter e da sua religião, a família de Jó é a coisa mais importante. E por último, a riqueza, os bens de Jó. Não é pecado ser rico. Grandes homens e mulheres da Bíblia foram pessoas muito ricas, mas eles nunca deixaram que a sua riqueza material interferisse nos bens espirituais. Eles nunca deixaram que a riqueza atrapalhasse a comunhão com Deus e interferisse na sua fé. A partir do verso 6, gostaria que você acompanhasse esse texto. Eu vou fazer uma leitura corrida do 6 ao 12, depois quero fazer alguns destaques especiais aqui. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. Esse texto na Bíblia, ele é permeado de mistérios. Certo dia é um dia que nós não sabemos quando.
os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, num lugar que a Bíblia também não revela. Em algum lugar das regiões celestiais, Deus fez uma reunião com todos os seus filhos. E aparece ali Satanás como um intruso. A Bíblia não diz que Satanás é um filho de Deus, diz que ele veio entre os filhos de Deus. Satanás está ali, irmãos, como representante do planeta Terra, no lugar de Adão. Foi a Adão que Deus deu a coroa para ser o príncipe deste mundo, o responsável pelo planeta Terra. Mas vendido pelo pecado ao diabo, Adão agora não tem poder de apresentar-se representando o planeta Terra. Aparece Satanás com os filhos de Deus. O verso 7, eu gostaria que você atentasse bem para os detalhes. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Esse texto é importante na Bíblia. Ele revela o território de Satanás. Satanás é um ser espiritual, poderoso, mas ele não tem liberdade de visitar outros planetas, outras regiões celestiais. Ele está preso no planeta Terra. E ele diz: eu venho da terra, de rodear e passear pela terra. Esse é o território de Satanás. Quando em Apocalipse 12 a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu, lá diz que ele foi expulso para o planeta Terra. Este é o lugar de habitação de Satanás. O verso 8, o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro, que teme a Deus e se desvia do mal. Olha, existe um princípio que se você não quer que alguém deseje algo que você tem, então você não faça propaganda. As crianças, quando ganham brinquedos, tem crianças aqui no culto da noite? Não, cadê as crianças? Cadê as crianças? Vieram? Amém, alguns estão com um caderno de anotação aí, né? As crianças, quando ganham um brinquedo e ficam mostrando demais para as outras, o que acontece? As outras crianças vão despertar o desejo de querer o brinquedo. E tem criança que toma mesmo. Agora, olha o que Deus está fazendo. Deus está expondo Jó para Satanás. Satanás, você vem da terra, você prestou atenção em Jó? Você observou o meu servo Jó? Jó não tem ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, ele é correto, ele teme a Deus e se desvia do mal. Falar isso para o tentador é uma grande tentação, é uma exposição. Deus está provocando Satanás, se referindo a Jó como a pessoa mais correta do planeta. Então, no verso 9, Satanás responde ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Será que a religião de Jó, a fidelidade de Jó não tem razão de ser? Ele é rico, ele tem uma família linda, tudo vai bem na vida de Jó. Assim é fácil de servir, é fácil ser fiel. Satanás acusa Jó. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Todo mundo vai ser fiel assim a ti, porque tu tens, verso 10, tu tens protegido de todos os lados, ele e a sua família, e tudo que ele tem. Tu tens abençoado a obra das mãos de Jó, os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas desafia Satanás no verso 11, estende a tua mão agora e toca em tudo que ele tem, e eu aposto que ele vai blasfemar da tua cara. Eu aposto que Jó só é fiel porque ele é rico, porque ele tem saúde e ele tem família linda. Mas tira os bens de Jó, Satanás disse para Deus, e ele vai blasfemar na tua cara. Ele vai te abandonar, ele vai te deixar. E na sequência, irmãos, no verso 12. Mas antes de partir para o verso 12, ainda no verso 11, eu gostaria de destacar aqui
2 pontos importantes que eu anotei. Irmãos, Deus confia na nossa fidelidade. Ele confia tanto em nós, que Ele é capaz de nos expor para o diabo e dizer: você já viu minha serva Márcia? Já viu meu servo Alex? Já viu meu servo Mike? Deus tem coragem de fazer isso porque Ele confia que nós seremos fiéis a Ele. Porque Ele nos dá todas as ferramentas para nos mantermos fiéis. E Deus tem coragem de nos expor para o diabo. E outra coisa que observamos aqui nesse texto: o justo é observado pelo inimigo. Não pense que a tua religião, a tua fidelidade, as tuas orações, o que você faz, Satanás não percebe. Ele assiste tudo. Ele sabe se você é fiel. E ele sabe se você é falso. Ele sabe se somos hipócritas na nossa religião. E ele sabe se somos íntegros como Jó. O justo é observado pelo inimigo. Ainda no verso 11, qual é a nossa motivação para servir a Deus? Por que você está aqui nessa noite? Por que você está na internet assistindo esse culto? E por que você não está em outro lugar que você poderia estar? Qual é a razão, o motivo que você tem para servir a Deus? Por que você serve a Deus? Satanás está agora acusando-nos diante de Deus de que nós só estamos aqui para adorá-lo porque nós temos recebido bênçãos. Satanás está dizendo para Deus agora que se Ele retirar de nós as bênçãos, a proteção do seu santo anjo, a saúde, os bens que possuímos, nós vamos blasfemar e vamos abandonar o caminho do Senhor. Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer. Será que eu estou servindo a Deus só por causa do que Deus tem nas mãos para me dar? Jó está sendo acusado disso. E o verso 12, irmãos, outra verdade importante aqui. Primeiro, é um texto estremecedor. O Senhor respondeu a Satanás: tudo que Jó tem está sob o teu poder. Olha, irmãos, Deus autorizar Satanás a tocar em tudo que tu tens. Apenas não estenda a tua mão contra ele. Porém, no mesmo texto, Deus manifesta a sua autoridade, a sua soberania. É Deus quem delimita, quem demarca até onde Satanás pode ir, como ele faz com as ondas do mar. Em Isaías diz que Deus estabelece um limite para as ondas e ele diz: até aqui virás, daqui não passarás. Deus entrega tudo que Jó possui, mas protege o próprio Jó. E o verso termina dizendo que Satanás saiu da presença do Senhor. Eu imagino que ele saiu rápido, com pressa, como um raio, para executar os seus terríveis propósitos, para destruir Jó. Nós entendemos, irmãos, estudando o verso 12, que Deus permite provações. É Deus quem autoriza Satanás nos tentar, nos provar, nos colocar pedras no caminho, para saber que tipo de fé nós possuímos. É Deus quem permite. Isso está provado na Bíblia, irmãos. O Salmo 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Está previsto no caminho do cristão: vale, sombra e morte. Mas a garantia é de que Deus está conosco, no vale, na sombra e na morte. Jesus disse: no mundo tereis aflições, João 16:33. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. E o Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite. Talvez você já tenha chorado bastante. Isso faz parte do plano de Deus, para nos provar, para nos experimentar. Agora, continuemos a leitura no verso 13. Temos a colaboração da imagem aqui, né, para quem está aqui no templo. Você que está em casa também pode acompanhar. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e disse: os bois, Jó, estavam lavrando,
e as jumentas estavam pastando perto dos bois. Então vieram os sabeus e atacaram e levaram todos. E ainda mataram os servos que estavam ali ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e consumiu tudo. Só eu fiquei para trazer-te a notícia. Enquanto esse segundo ainda falava, o terceiro veio e disse: os caldeus, Jó, dividiram-se em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram. E ainda mataram os servos que estavam lá ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto esse terceiro mensageiro ainda falava, veio outro e disse: Jó, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos daquela casa. A casa caiu sobre o jovem Jó, e todos os teus filhos morreram. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Irmãos, nesses versos, desses 4 ataques de Satanás a Jó, tem detalhes importantes que servem para a nossa edificação. Primeiro, nós entendemos aqui por essa sequência de versos, a Bíblia deixa claro que tudo isso aconteceu no espaço de quanto tempo? Quanto tempo? Um dia só. Num dia só. A Bíblia faz questão de dizer que enquanto um mensageiro estava terminando de falar, o outro chegava ofegante, correndo, com a segunda notícia. Quando o segundo mensageiro estava dando a notícia, chegava o terceiro com a terceira notícia. E Jó recebeu num dia só 4 notícias a respeito do ataque de Satanás. Aqui, irmãos, nós vemos que Satanás usa pessoas para destruir, para tentar. Usou os sabeus e usou os caldeus. E Satanás também usa os elementos da natureza: fogo e vento. Satanás pode fazer chover, ventar, redemoinhos, fogo descer do céu. Em outro lugar a Bíblia diz claramente que ele pode fazer fogo descer do céu com o intuito de enganar, de destruir. E a última investida de Satanás com a ventania destrói aquilo que para Jó, para um pai que cuidou dos seus filhos, que intercedia por eles, que fazia oração por eles, todas as vezes que eles terminavam uma festa, uma comemoração, para aquela mãe sofredora, os seus filhos todos morreram num só dia. Irmãos, eu já me esforcei para me colocar no lugar de Jó, nós não conseguimos. Perder uma pessoa amada é um golpe terrível. Mas você enterrar 10 filhos num dia só, nós não conseguimos sentir essa tristeza. Nós não conseguimos partilhar da dor desse pai e dessa mãe, que num dia só perdeu sua família. Mas o que me chama mais atenção, o que me enche de admiração no verso 20, é a reação de Jó. Quando desgraças acontecem na tua vida, como é que você reage? Como é que nós reagimos? Como é que você reagiria no lugar de Jó? E aqui tem alguns detalhes. Jó se levantou, rasgou o seu manto, a sua capa. Esse é um ato comum de desespero, de manifestação externa, de angústia, de tristeza profunda, de luto. Rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. Irmãos, para nós adorar é um ato de alegria. Quando acontecem bênçãos, quando recebemos benefícios das mãos de Deus, adorar para nós está relacionado a momentos felizes. E eu diria que nós temos dificuldade de adorar a Deus quando tudo vai bem. Às vezes vimos aqui no templo, na hora do culto, e alguém fala, vamos adorar a Deus cantando hino. E nós não temos essa alegria, essa força, essa emoção de cantar alto,
de falar com Deus. Mas adorar a Deus na profunda desgraça, como Jó fez, isso me enche de admiração. E ele diz em oração: eu saí nu do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós sabemos a história de Jó, mas ele não sabia o que estava acontecendo lá em cima nas regiões celestiais. Na crença de Jó, tudo aquilo acontecia vindo de Deus. Ele não sabia que era o diabo que estava atacando ele, que o estava atacando. Ele atribuiu a Deus estas coisas que aconteceram na sua vida. O verso 22 conclui que mesmo falando assim, Jó não pecou e Jó não culpou a Deus. Jó não culpou a Deus, irmãos. Hoje, quando as coisas acontecem ruins, nós vemos as pessoas perguntar: por que, Senhor? Onde estava Deus quando aquela criancinha inocente morreu? As pessoas começam a questionar Deus. Jó não questionou a Deus. Ele falou: tudo bem, Deus sabe o que está fazendo, eu não sei o que está acontecendo nas regiões celestiais, mas eu confio no Senhor. No capítulo 2, irmãos, nós temos a continuidade dessa linda história. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio com eles. A história se repete para apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: até aqui, irmãos, quem havia ganho essa aposta? Quem ganhou a aposta até aqui? Deus ou o diabo? Deus ganhou a aposta. Agora Deus se encontra novamente com Satanás. E como é que Deus está? Como é que Deus está com Jó? Orgulhoso, Vitória, ou triste? Está orgulhoso. E Deus se dirige de novo ao diabo assim: de onde vem, Satanás? Respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E aí, você observou Jó? Você percebeu Jó? Jó é um homem íntegro, ele é correto, não há ninguém como ele teme a Deus, se desvia do mal. Ele ainda se mantém íntegro depois de tudo que você fez. Jó continua fiel, Satanás. Mesmo que você tenha destruído sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor. Porque o primeiro argumento de Satanás era de que Jó tinha uma linda família, Jó tinha muita riqueza, que se isso fosse destruído, ele iria blasfemar. Mas agora Satanás se desvia do que Deus diz. Você percebe que Jó permanece fiel, muda de assunto e diz: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Percebemos aqui, irmãos, que Satanás é o pai da mentira, mas aqui ele fala uma verdade, porque ele mistura verdades com mentira para enganar as pessoas. Ele diz o seguinte: tudo que um homem tem, ele dá por sua vida, é verdade. E ele desafia a Deus: estende a mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. Deus está orgulhoso de Jó. Jó permaneceu fiel. Deus poderia parar a aposta aqui. Deus poderia dizer: você já perdeu, você já tirou tudo de Jó, você tirou a família de Jó e a riqueza de Jó, ele permanece fiel. Fim da aposta, eu ganhei. Mas Deus ainda diz, ele está, no verso 6, ele está sob o teu poder, somente não lhe toque na vida. O Deus que da outra vez tinha colocado todas as posses de Jó e seus filhos sob o poder do diabo, agora coloca o próprio Jó à disposição de Satanás. Ele está sob o teu poder. Nesta condição, irmãos, um servo de Deus justo está sob o poder do diabo para infringir sofrimento, dor, doença em Jó. O verso 7 diz que Satanás saiu da presença de Deus, Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó com feridas malignas da sola do pé até o alto da cabeça.
Sentando em cinza, Jó pegou um caco para se raspar. Aquilo que já estava ruim piorou muito. Ele sentou, pegou um caco para raspar as feridas. E acontece algo agora no verso 9, muito difícil. Normalmente, quando lemos esse verso, nós condenamos a irmã Jó, porque ela desistiu de esperar, ela desistiu da fé, ela retrocedeu. A irmã Jó diz para Jó o seguinte: tu ainda te mantens íntegro? Depois de perder teus 10 filhos, toda a tua riqueza, e agora perder a tua saúde, você continua achando que compensa servir a Deus? Você continua achando que compensa ser fiel a esse Deus? E essas palavras vieram da esposa de Jó, a sua querida esposa. E nesse momento Jó teve que divorciar a sua fé da fé da esposa. Olha, irmãos, que situação difícil. Aqueles que uniram seu destino para sempre, agora, numa bifurcação da estrada, se separam para crer ou descrer de Deus. É certo que a mulher de Jó não merece a nossa crítica, a nossa condenação. Ela também, coitada, perdeu a riqueza. Ela também perdeu os bens, ela também perdeu a influência. E ela também perdeu os 10 filhos. E ela não resistiu mais. E ela sugeriu ao marido. A mulher que tinha perdido a fé, queria também perder o homem da sua vida. Ela diz: amaldiçoa o teu Deus e morra. Põe fim a esse sofrimento. Não dá para sobreviver assim. Não dá para viver assim. E mais uma vez a impressionante reação de Jó. Agora respondendo à sua esposa: tu falas como uma louca, mulher. Para Jó, é loucura você servir a Deus só quando as coisas estão bem. Para Jó, é loucura você querer receber só as bênçãos e não querer resistir às tentações. Mulher, isso é loucura. Ele diz: receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça. E em tudo isso, diz a Bíblia, Jó não pecou com os seus lábios, não atribuiu culpa a Deus, manteve-se fiel. Irmãos, a situação de Jó foi tão terrível que a partir do verso 11, ele recebe a visita de 3 amigos, né? Porque a Bíblia diz que as irmãs de Jó, eu nem sabia que ele tinha irmãs, são citadas na Bíblia, elas o abandonaram, seus amigos e conhecidos, todos abandonaram, porque é assim que funciona, né? Se você é o homem mais rico do Oriente, você tem muitos amigos, conhecidos, a família está sempre contigo. Quando você cai numa desgraça profunda, 3 amigos vieram visitar Jó. 3. O homem mais rico do Oriente só tem 3 amigos. E você, quantos amigos tem? Aqui revela o seguinte. No verso 12 diz que eles avistaram Jó de longe, mas não reconheceram o amigo. Irmãos, a situação de Jó estava tão terrível. Jó estava numa situação tão deplorável que ele estava irreconhecível. Eu sempre imagino a casa de Jó uma fazenda, uma sede de fazenda. E os amigos vieram, passaram por Jó, Jó estava lá no quintal sentado, cabeça rapada, todo ferido, todo cheio de perebas e marcas. E os seus amigos não o reconheceram, passaram direto por ele. Nós viemos visitar Jó. Onde está Jó? Jó está lá, no quintal. Vocês passaram por ele. A Bíblia diz no verso 12 e no verso 13 que eles choraram em voz alta quando viram o estado de Jó. Eles ficaram sentados com Jó no chão 7 dias e 7 noites, sem pronunciar uma palavra. A dor de Jó era tão profunda que palavras não resolveriam. O que é que você fala quando você encontra alguém que está passando uma necessidade muito difícil, uma dor muito profunda? O que é que você fala?
Você já chega falando? Talvez o silêncio é melhor. Talvez a pessoa precise de um abraço, de um braço amigo, não de palavras, de um ombro para chorar. Assim fizeram os amigos de Jó. Eles silenciaram e a Bíblia diz porque a sua dor era muito, muito grande. Irmãos, Jó foi acusado por seus amigos. Quando eles começaram a falar, falaram muito e ainda falaram que não devia. No conceito dos amigos de Jó, eles pressionavam Jó dizendo o seguinte: não, Jó, alguma coisa você fez. Confessa logo o teu pecado. Diga para Deus o que foi que você fez e Ele vai te perdoar. E Jó dizia: eu não fiz nada, eu permaneço íntegro, eu permaneço fiel. E nesse relato, irmãos, da história de Jó, nós encontramos o seguinte: Jó foi acusado por seus amigos. Satanás fez Jó chorar. Satanás fez Jó perder tudo, ficar doente, abandonado, desanimado, de cabeça baixa, enterrando 10 filhos. Mas Satanás não conseguiu fazer com que Jó se desviasse, apostatasse, descresse das promessas de Deus. Satanás, irmãos, tentou Jó, e foi comprovado nesta história, que aquela verdade que está em Romanos 8, 20, 38, nada pode nos separar do amor de Deus. Eu conheço e visito pessoas que já serviram a Deus e abandonaram o Senhor. E cada uma delas tem uma desculpa para dar. Muitas vezes são citadas circunstâncias, situações e até nome de pessoas. E normalmente eu apresento esse texto. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a perda dos bens, nem a perda da saúde, nem a perda dos filhos, nem a perda da influência, da fama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Irmãos, o livro de Jó contém 42 capítulos. Nós lemos 2 capítulos até aqui. 2 capítulos, em 2 capítulos, Satanás desapareceu da cena. A Bíblia não relata mais Satanás na presença do Senhor com os filhos de Deus. Satanás sai de cena derrotado. Deus ganhou a aposta. Jó é, na verdade, um troféu nas mãos de Deus. Um exemplo de fidelidade na mais profunda provação e adversidade. E como expressão de sua grande fé, Jó disse o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e o contemplarão. O capítulo 42 de Jó, se você puder abrir sua Bíblia, ou acompanhar na tela, para você que está aqui no templo, você que está em casa, pode abrir sua Bíblia. O capítulo 42 de Jó encerra esta história, com um final muito feliz. Você lê Jó 1 e 2, você lê Jó 42, você quase chora com Jó no capítulo 1 e capítulo 2, e você se alegra com Jó no capítulo 42. Mas antes de chegar no final feliz, eu quero fazer alguns destaques. A Bíblia diz em Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O capítulo 42 é a manhã da vida de Jó. Por quê? O que acontece aqui, irmãos? Coisas interessantes eu quero destacar. No verso 3, Jó confessa o seguinte: de fato, metade do verso, segunda parte, de fato, eu falei do que eu não entendia, eu falei coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Se você ler todo o livro de Jó, você vai perceber, separar, destacar os discursos de Jó, a fala de Jó. Ele chega à conclusão que aquela conversa que ele teve com os amigos, ele falou coisa que ele não entendia, coisas maravilhosas demais para o entendimento dele. E no verso 5 nós encontramos uma pérola interessante. Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem.
Aquele Jó do capítulo 1, verso 1, que é temente a Deus, íntegro, correto e se desvia do mal, agora sente-se que não era completamente convertido. Ele sente que a sua religião anterior poderia ser aprofundada. Ele poderia conhecer Deus mais. E ele confessa: eu conhecia Deus só de ouvir. Agora eu vejo Deus. Meus olhos contemplam Deus. Através das obras do Senhor, eu posso ver Deus. E sabe o que acontece? Deus pronuncia uma maldição sobre os amigos de Jó. Deus diz no verso 7, eu estou irado contigo, Elifaz, e com seus amigos, porque vocês não falaram a verdade a meu respeito, como fez Jó. E agora, para que vocês não morram, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar o sacrifício, as ofertas, vão levar para Jó e vão pedir para Jó orar por vocês. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. E sabe o que aconteceu? Agora nós temos o Jó intercessor, no verso 8. Jó intercederá por vós. Das mãos de Jó eu aceitarei a oferta. Da boca de Jó eu aceitarei a oração. E acontece algo incrível aqui, irmãos. É quando Jó está orando por seus amigos que a sua sorte é mudada. Olha que interessante. Talvez nós nos concentramos tanto nos nossos problemas, na nossa dor, nas nossas feridas, que não temos tempo para orar por ninguém, não temos olhos para enxergar a dor de ninguém, não temos coração e compaixão para sentir o sofrimento de mais ninguém. Estamos concentrados em nós mesmos, achando que somos os coitadinhos, quem mais sofremos, quem mais padecemos. Talvez nós precisamos dessa experiência de Jó. Foi quando Jó tirou os olhos de si mesmo, da sua própria dor, das suas feridas, das suas próprias perdas, e se lembrou dos seus amigos para orar por eles. Foi quando Jó desviou os pensamentos da sua própria dor para pensar na dor de alguém que estava perdido. Deus escolheu esse momento para mudar a sorte de Jó. Enquanto ele orava por seus amigos, a sua sorte foi mudada e ele foi restituído de tudo que ele havia perdido. A partir do verso 11, acontece o seguinte: então todos os irmãos de Jó, as suas irmãs, todos os que antes o conheciam, foram visitá-lo. Olha só, comeram com ele uma refeição, eles se compadeceram dele, consolaram Jó, e cada um deles deu uma quantia em dinheiro e um pendente de ouro. Levaram presentes para Jó. O verso 12, assim o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque Jó chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Olha só, a mesma quantidade. E o verso 15 diz que em toda a terra não se achavam mulheres tão belas como as filhas de Jó. Depois disso, no verso 16, Jó viveu ainda 140 longos e doces anos. Com saúde, com fazenda, com influência, com filhos e com aquilo que ele tinha de mais importante que ele nunca perdeu: a fé. A confiança de que Deus está sobre a nossa vida. Deus está controlando as circunstâncias, mesmo quando nós não conhecemos. E depois da prova, nós temos um Jó mais experiente, a sua fé mais aprofundada, e ele participa de todas as bênçãos que havia perdido. Deus devolveu tudo a Jó e desmascarou Satanás. Satanás estava enganado. Uma pessoa fiel não serve a Deus por causa dos bens. Uma pessoa fiel, de fato, não serve a Deus só quando as coisas vão bem, mas permanece fiel em qualquer circunstância. E finalmente, irmãos, Deus ganhou a aposta. Ele sempre ganha.
Deus sempre ganha, Ele é vitorioso, Ele é vencedor de todas as batalhas. E quem está com Deus é sempre vencedor. Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Por Cristo nós somos mais que vencedores. Agora, irmãos, chegou a nossa vez. O diabo está apostando que você não vai conseguir. O diabo está fazendo apostas com Deus que a tua aprovação vai desviar você do caminho certo. E Deus está garantindo ao diabo: pode tocar nele, pode tocar na saúde dela, pode trazer tribulações, pode trazer dor, pode trazer tristezas, mas este meu filho e esta minha filha não vai me abandonar. Ele leu, ela estudou a história de Jó, vai copiar o modelo, vai fazer igual, vai repetir a cena. Agora somos eu e você. Cada um de nós somos uma vergonha para o Evangelho, uma decepção para Deus, ou um troféu nas mãos do Senhor, de pessoas fiéis, de uma fé inabalável, de uma confiança sem fim. Que tipo de cristão você é? E que tipo de cristão nós queremos ser? Termino com o texto de Apocalipse 2, verso 10. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, irmãos, é estar pronto para morrer por aquilo que nós cremos. É estar pronto para sofrer, para morrer por aquilo que nós cremos. Quantos de nós nessa noite, você que está em casa nos assistindo e aqui no templo, deseja copiar a história de Jó, ser fiel apesar, a despeito das dificuldades? Quantos? Levante a mão, por favor. Amém. Eu vou orar por você, vou orar por mim, vamos orar por nós mesmos, para que Deus possa nos manter fiéis a despeito e apesar das provações e dificuldades. Amém? Amém.